Vem comigo Brasília, vem comigo Brasil e vem o mundo com exclusividade. Eu falei que nos meus meios de comunicação, além das minhas reportagens, eu iria começar a voltar a dar aula. E começar hoje uma aula diferente sobre o direito penal e o direito criminal. Hoje eu irei falar qual as funções de dois tipos de polícia, a polícia civil e militar. Não irei falar da Polícia Federal hoje, nem da PRF, vai ser nas próximas aulas, mas hoje eu irei falar a função da polícia militar em sociedade e da polícia civil também. É claro que é grande, se eu for falar aqui eu iria ficar a noite toda, mas eu vou falar aqui de 5 a 10 minutos, vai ser resumido, mas muito bem esclarecido e muito bem entendido. Se possível, assista do começo até o fim. Vai durar de 5 a 10 minutos, mas vai valer a pena para você que quer seguir a carreira policial ou do judiciário. Bom, hoje eu vou falar a função da polícia militar e da polícia civil na aula de hoje. Vou primeiro para a função da polícia militar. Função da polícia militar na sociedade é ostensivo, é preservar a ordem pública e tirar a circulação das ruas ou evitar com que pessoas que sejam ameaça em circulação na rua para a sociedade. Vocês vão entender melhor agora. Vamos dar um exemplo. Vou aqui usar um exemplo bem claro para vocês entenderem. Tá acontecendo uma briga em um bar e tem dois homens, um puxando a faca pro outro. Entendeu? Se eles começarem um para cima do outro, ambos vão se ferir. Podem ficar aleijados, pode se ferir gravemente ou até ser morto. A polícia militar, quando toma ciência disso, o papel dela é ir lá e evitar com que uma tragédia aconteça. Ostensivo é isso, é trabalhar na rua, é trabalhar para coibir, evitar com que crime seja acontecido. Um exemplo, um cara tá andando armado, ele ia acabar de cometer um roubo. A polícia militar tá transitando nas ruas, muitas vezes suspeita dessa pessoa, para, entendeu? E toma a arma desse cara, prende ele e leva ele para a delegacia. A polícia militar, ela não evitou com que um roubo seria acontecido, ela não evitou com que uma pessoa que estava andando armada na rua poderia tirar a vida de alguém, poderia do roubo cometer um latrocínio, roubar e tirar a vida da vítima, independente se a vítima reage ou não. Muitos casos a gente vê hoje em dia tratando disso do que eu estou falando, a realidade do mundo mostra. Você vê por meio de comunicação social, rádio, televisão, entendeu? A realidade do mundo já mostra isso. E quem estuda também sabe do que eu estou falando. Entendeu? Então o papel da polícia militar é tirar aquelas pessoas que ameaçam a passividade da sociedade. O que é ameaçar a passividade da sociedade? Só aquela sociedade que é passiva. Sociedade que trabalha, que estuda, que vive em paz, que não comete crime, nem delito nenhum, nem ato infracional nenhum, independente se é maior infrator ou menor infrator, se é uma pessoa no convívio social que é de menor ou de maior, o que acontece? Quando uma pessoa está na rua roubando, traficando, cometendo latrocínio, cometendo roubo, agredindo as pessoas, tentando matar alguém, furtando, ela é uma ameaça para a sociedade e acaba que ela o quê? Ela acaba que ela afeta a ordem pública. Ela comete o que? A desordem pública. O que acontece? A ordem pública, que a polícia militar ela tem que manter, preservar isso, entendeu? É a ordem na população pública, a sociedade, é a comunidade, a ordem do poder público, vamos dizer assim, do Estado, que a polícia militar, no caso, entendeu? Ela tem a corregedoria de polícia que disciplina ela, sim, mas tem a ordem pública, né? Como eles são servidores públicos, entendeu? Então eles prestam serviço para o público, para a sociedade, para a população, para manter essa ordem sempre, entendeu? E quem rouba, quem trafica, quem comete crimes, como eu citei aqui, não está mantendo a ordem pública. E quando a polícia militar toma ciência, ela tem que acabar com isso para manter a ordem. Ordem é não haver crime, é viver uma sociedade limpa, passiva, tranquila e sem crimes. É claro que isso nunca vai acabar, mas a polícia militar tem sempre que trabalhar para evitar com que isso aconteça. Isso independente de qualquer crime, como eu citei aqui, hediondo ou não hediondo.
que é os crimes hediondos? Aqueles crimes bárbaros, né? Entendeu? É estupro, o roubo seguido de morte, que é o latrocínio, femicídio, feminicídio, tentativa de homicídio, vamos dizer, estupro, né? Então são aqueles crimes mais graves, vamos dizer assim, né? Que tem uma pena maior dentro do Código Penal, do direito criminal e do direito penal. E os crimes não hediondos são aqueles crimes que não deixam de ser grave, mas que é um pouco menos grave, vamos dizer assim. Que é muitas vezes um roubo, roubou, entendeu? Mas não bateu, não agrediu na vítima, só roubou, não tirou a vida da vítima. Ou um furto, que a pessoa só passa a mão no pertence da vítima, é um crime grave? É sim, mas não é tão grave. É muito diferente de quem comete um homicídio, um latrocínio, como eu citei aqui. Por isso que fala crime hediondo e não hediondo. Eu dei alguns exemplos aqui, como eu falei. Se eu for falar tudo, vai ficar a noite toda. Polícia Civil, qual é o papel dela? Eu vou falar para vocês agora. A Polícia Civil, o papel dela já é repreensivo, entendeu? O papel dela já é pós o crime ter acontecido. Eu dei vários exemplos aqui. A Polícia Militar prendeu quem cometeu um crime na rua, quem ia cometer, mas teve o flagrante para levar essa pessoa presa. Então, o que vai acontecer? Não, vou dar um exemplo mais claro. Aconteceu um homicídio, entendeu? A Polícia Militar foi lá, prendeu o autor desse crime em flagrante. Na mesma hora que o crime aconteceu, ou 5 minutos depois, em outras aulas mais na frente eu irei falar quanto tempo dura os flagrantes de crimes, né, contra a vida, crimes hediondo ou não hediondo, e por aí vai. Eu vou dar lá na frente uma aula dessa. Bom, mas vamos voltar para cá, para não fugir do contexto da aula de hoje. Aconteceu um homicídio, a Polícia Militar prendeu a pessoa na mesma hora ou no mesmo dia. Vamos dar um exemplo. O que acontece? Quando a Polícia Militar leva para a delegacia, a parte dela ali foi feita. Dali para frente, na questão de ouvir testemunha, na questão de apurar, na questão de autuar, de indiciar, de averiguar, de fazer perícia, exame balístico, exame laboratorial, vamos dizer assim, já fica a cargo da Polícia Civil. Entendeu? O que acontece? Quando o crime aconteceu, chegou na delegacia, é o delegado que vai fazer, no caso, a autuação, o indiciamento, é o escrivão que vai escrever o inquérito policial, ou vai fazer o boletim de ocorrência, vamos dizer assim, entendeu? Os investigadores da Polícia Civil que vai investigar. Investigar o quê? O que motivou levar aquele crime, se é uma desavença antiga, se tem terceiros envolvidos no crime além daquele que foi preso, entendeu? Com quantos disparos de arma de fogo foi tirada a vida daquela suposta vítima daquele crime, independente se é por motivo fútil ou motivo não fútil. Lá na frente vou dar aulas também assim. Então a Polícia Civil ela fica responsável por isso, por ouvir testemunhas, por ouvir o autor, entendeu? Por fazer todo o inquérito policial, por fazer a perícia do local, entendeu? Para daí em diante comunicar às autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público, juiz, promotor de justiça e quem é envolvido para julgar esse caso. Mas aí vai ser em outra aula, mas já vou explicar rápido e objetivo para vocês também. Então vocês entenderam? A Polícia Militar, o trabalho dela é na rua. Mas a Polícia Civil, ela já é o quê? A Polícia Militar levou para a delegacia, da delegacia ali fica a cargo da Polícia Civil resolver essas questões. Como eu falei, apurar, administrar, investigar, trabalhar para saber do começo, do meio, por fim, o que motivou todo aquele tipo de crime. Então já é um trabalho mais assim teórico, pronto. A Polícia Civil ela trabalha mais na teoria, a militar que é na prática, que é nas ruas, vamos dizer assim. E eu quero deixar bem claro para vocês, a Polícia Militar ela trabalha ostensivo, na prática ela prende. A Polícia Civil ela repreende, na teoria apura e investiga, como eu falei. Mas quem vai dar a sentença final? Independente se o cara tem muitas provas ou poucas provas, não tem prova nenhuma contra ele ou não, quem vai decidir se a pessoa vai ficar presa ou ela vai ganhar a liberdade dela, ser absolvida no caso, aí já fica a cargo do juiz. Polícia Militar prendeu, Polícia Civil investigou, comunicou o Ministério Público do ocorrido,
citou, intimou, entendeu? Pronunciou quando é crime hediondo, mas quem vai passar a caneta final ali tá absolvido, tá condenado, recebeu tanto, promotor de justiça ou juiz, ou autoridades do Ministério Público e do Poder Judiciário. Aí já entra jurisprudência, que são os homens que julgam, né, esse caso, que só passa a caneta e define o futuro de quem está envolvido no antecedente criminal ou num crime ocorrido. Entendeu? São aqueles homens de terno e gravata, juiz, promotor de justiça, a ciência da lei, jurisprudência, me referindo ao que eu estou falando aqui. E eu quero lembrar uma coisa para vocês também aqui, gente, que a polícia militar, só voltando aqui como eu falei, ela tem a função dela principal ostensiva. A da polícia civil, a função dela principal é após o crime ocorrido, né, repreensiva, vamos dizer assim. Mas é claro que se a polícia civil estiver passando na rua ver um roubo, ele pode ir lá evitar com que o roubo aconteça, sim, pode prender. Mas não é a função principal dele. Pode acontecer isso, mas essa função principal da rua, da prática, é polícia militar. Civil é da delegacia para lá. E da delegacia em diante são essas autoridades que eu citei. E eu quero deixar bem claro para vocês, acredito que vocês entenderam, e na próxima aula eu irei falar qual é a função da Polícia Federal, mas antes disso também eu irei falar o quê? Como eu falei hoje, eu dei na aula a função da Polícia Civil, mas dentro da função da Polícia Civil que eu resumi aqui, existe vários cargos. Existe o cargo de delegado, eu irei falar o que o delegado faz dentro da Polícia Civil, tratando-se do direito penal e criminal, entendeu? A próxima aula vai ser essa. Eu irei falar o que o escrivão de polícia civil, qual é a função dele dentro de um crime hediondo ou não hediondo do direito penal ou do direito criminal também, entendeu? A função do investigador de polícia civil dentro de um crime ocorrido hediondo ou não hediondo, tratando do direito penal e criminal, a função do perito criminal num crime ocorrido do direito penal e criminal, envolvendo essas duas esferas do direito, e a função do perito legista também num crime ocorrido, independente se ele é hediondo ou não hediondo. A Polícia Civil ela é única, mas existe vários cargos e cada um com a sua função. A próxima aula vai ser essa. A Polícia Civil eu falei a função dela hoje, mas o que cada cargo faz, o que um delegado faz, pode ser semelhante, mas tem diferença do que o escrivão faz. Vai ser isso na próxima aula. O que um investigador de polícia faz, ele tem a função dele, ele pode fazer coisas parecidas de um, vamos supor aqui, de um escrivão, pouca coisa, mas ele tem a função do escrivão é um, do investigador é outro, e do perito criminal e do perito legista também é outro. Você viu que foi uma aula curta, rápida, objetiva, mas bem esclarecedora? Então o que eu quero deixar para vocês é isso. Pegue tudo que foi falado aqui e entenda. Tenha um esclarecimento que vai servir para as provas que você for fazer do judiciário ou de carreira policial. Então a aula de hoje é essa. Valeu Brasília, valeu mundo e até a próxima.